Hoje vamos retomar o tema não violência e vamos introduzir mais um tema, mais uma das boas práticas, que é o contentamento. É importante que nesse momento nós fixemos um outro conceito que vai nos ajudar nessa nossa experiência de meditação. Cada um de nós é o centro do seu próprio universo e tudo que acontece ali no seu universo visível, externo, físico, é uma decorrência do seu pensamento e o seu pensamento recebe esses impulsos do universo externo. Quando amamos ou odiamos, emitimos ondas nesse mundo, nesse grande tecido que é o universo. Nós lançamos impressões nesse tecido. O que nós vemos, o que nós sentimos de impressão nesse grande tecido que é o universo que nos circunda, na verdade, são efeitos de uma causa que partiu de nós mesmos. É como você chegar, uma criança, por exemplo, chegar na beira de um lago, pegar uma pedra e atirar lá na frente, no lago, uma pedra. Quando a pedra tocar na água, ela vai fazer uma primeira onda, essa onda vai gerar uma outra onda e ondas sucessivas, e mesmo que a gente não perceba, essas ondas vão chegar até o pé lá da criança que está na beira do lago. A mesma coisa, quando nós emitimos vibrações de violência no universo que nos circunda, nós alimentamos a violência nesse tecido universal. Nós emitimos ondas nesse tecido universal e essas ondas retornam. Então, isso serve para nós pensarmos nesse momento que a não violência tem que começar dentro de nós. Desejar um mundo de paz é muito pouco quando nós não temos o ímpeto, não temos a coragem, não temos o empenho em produzir a não violência, em produzir paz e serenidade dentro de nós. O mundo é uma expressão dos nossos pensamentos. Nós estamos falando sobre violência e eu acho que é um desafio muito grande nesse momento nosso. Eu, particularmente, adotei como exercício já há algum tempo ter foco exatamente na não violência. E é muito difícil, né? Não posso dizer que seja fácil, não. Tem momentos na minha vida que eu pensei, não, agora eu sou uma pessoa mansa, mas as ocorrências na nossa vida são sorrateiras e, de repente, elas nos pegam exatamente num ponto fraco. Eu me lembro recentemente, né, eu estava bem tranquilo, não faz muito tempo, né, e eu tive um problema de família e, imagina, né, a minha primeira reação foi a mais instintiva possível, né, eu perdi a cabeça, né, e é claro, né, a gente volta de novo, não é para desistir. As perdas, as ocorrências negativas no nosso processo de crescimento espiritual, elas na verdade nos redirecionam. Então é muito importante a resistência, é muito importante resistir, é muito importante a perseverança, né, em busca de um objetivo. Depois dessa situação em família, acabei perdendo a cabeça, nossa, eu me senti muito mal, claro, né? Me senti muito mal, me senti meio fracassado, porque você se empenha para fazer alguma coisa e de repente parece que você não caminhou absolutamente nada. Mas aí vem uma outra experiência que é importante, é exatamente olhar para dentro de si, reconhecer, né? E não ficar se demorando. Eu me retratei com as pessoas, pedi desculpas
E retomei o meu foco na não violência, porque senão, se cada situação adversa que se apresentar para nós eu for desistir, nós vamos ficar parados no tempo. Mas enfim, se existe violência no mundo, é porque existe violência dentro de nós. Ninguém vai mudar o mundo impondo a paz ao mundo. Nós vamos mudar o mundo mudando a nós mesmos, né? Nós criamos, cada um de nós, são quase 8 bilhões de almas vibrando nesse planeta. E vibrando o quê? Pensando o quê? Muitas vezes pensando em violência. A guerra que está acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia, na verdade, é um reflexo dos nossos pensamentos de violência. Nós não conseguimos ainda. E é importante essa mudança de dentro para fora. E quando fala de dentro para fora, nós falamos a mudança do ser humano, nós, pessoas, cada um de nós, para que a gente mude o mundo. É aquela história, mas eu não vou conseguir mudar o mundo. Você não vai conseguir mudar o mundo, mas você vai conseguir mudar você. Se as pessoas começarem, se houver um movimento que as pessoas comecem a pensar em mudar a si mesmas, elas vão conseguir mudar o mundo. Esse é um caminho importante. Amai aos vossos inimigos. Uma frase de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Muito bonita frase, significativa, mas dificílima, né? Às vezes até amar as pessoas que estão próximas da gente, como acabei de dar o depoimento, né? Um problema em família, e o amor parece que desapareceu de dentro de mim, pelo menos deu para pegar ele de volta, mas parece que o amor sumiu do meu coração por um dia ou dois. Então, imagina os inimigos, mas nós temos que seguir por outro caminho. Ninguém vai fazer aqui a meditação e achar que meditando vai desenvolver alguma coisa fantástica, mística dentro de si, e as pessoas que odiava, as situações que odiava, vai passar a amar. O que nós temos que fazer é uma prática mesmo, uma prática principalmente de compreensão. Nós julgamos muito e nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar as diferenças. As pessoas falam, é bonito falar, né, de aceitar diferenças, a mídia prega muito isso, muito bacana, mas na prática nós não aceitamos. Nós não aceitamos a pessoa que não esposa os mesmos pensamentos que nós não aceitamos a pessoa que tem opinião divergente de nós não aceitamos situações que nós vemos no mundo aí fora, que nós não compreendemos. Como é que fulano deixou o filho trancado dentro do carro ali com o vidro fechado, né? Então nós estamos o tempo todo julgando sem conhecimento de causa. Nós estamos o tempo todo apontando o dedo para as pessoas, para as falhas das pessoas, sem nenhuma empatia, sem nenhum exercício de tentar compreender ou de se colocar no lugar do outro. Do mesmo jeito, nós estamos aqui, quem está mandando uma vibração de paz, de sustentação, de coragem para o pessoal lá que está em guerra, lá na Rússia e Ucrânia, ou quem está odiando os russos? A própria mídia, né? Se nós não ficarmos atentos, nós somos, de certa forma, induzidos, por exemplo, a odiar os políticos, porque eles fazem isso, aquilo, outros se apropriam do dinheiro, mentem. Nós somos induzidos a odiar os empresários. Existe um senso comum que leva, por exemplo, a situar o empregado como vítima e o patrão como algoz. Então, existe uma tentativa de criar um antagonismo
entre classes, entre populações, e nós vivemos nesse universo que nos induz à violência. Mas, afinal de contas, os russos, os políticos, os empresários, o assassino, sei lá, a pessoa supostamente assassino, eles são o quê? Eles são alienígenas? Eles vieram de outro planeta para o nosso planeta? Ou eles são partes do nosso mundo? Esse pensamento é que nos faz alimentar o tempo todo a violência. Nós não entendemos que nós somos parte desse processo. Nós somos criadores de violência quando nós não trabalhamos pela paz, e nós não trabalhamos pela paz se nós não formos ativistas de nós mesmos. Trabalhar a paz dentro de nós. Quanta violência a gente vê por aí dentro de grupos que são supostamente pacifistas. Quantos pacifistas não se valeram o tempo todo da violência? Então, existe uma contradição aí. E a violência, ela está dentro de nós. Mas a paz, a não violência também está dentro de nós. Nós temos a opção pela paz ou pela violência. Mas então vamos a um conceito um pouco mais amplo da questão da violência, e nesse momento eu vou me valer um pouco da cultura védica, tá? Do Advaita Vedanta, que fala a respeito de ver Deus, ok? Então, para o indiano, de um modo geral, quando ele cumprimenta as pessoas, né? Nós chamamos de namastê, e o ocidental gosta de copiar o namastê, muito sem compreender, mas enfim, ele está falando o quê? Que o Deus que há em mim, ou melhor, vamos tirar a palavra o Deus, mas Deus, o único que está em mim, saúda Deus que está em você. E esse conceito, nós devemos ampliar ele de forma ilimitada, ou seja, a busca é de encontrar Deus na pessoa, encontrar Deus em tudo. Quando nós começamos conscientemente a busca de Deus em tudo, Deus se manifesta em nós também. Então, quando essa busca é clara, é consciente, quando essa busca é sistemática, os véus vão saindo, a escuridão vai saindo de nós, e nós começamos a entender, a compreender, a aceitar, a amar o próximo. Era esse o conceito que Jesus passava sobre amar o próximo. Não é um conceito prático, é um conceito claro, é um conceito profundo, porém não é blá blá blá, não é conversa, porque senão nós nos tornamos a criatura que Jesus mais condenou quando esteve na terra, o hipócrita. Quando nós falamos em amor, mas nós não conseguimos ver Deus nas pessoas, nós somos hipócritas. Pronto. Temos uma longa jornada para vencer isso. Dizem os sábios indianos que enquanto você odiar uma única pessoa, você não vai conseguir ter um vislumbre de Deus. Então, vamos deixar de lado aquela ideia de que, vou orar, vou vibrar pelos meus inimigos. Apague isso. Porque enquanto você estiver falando, vou orar pelos meus inimigos, você os está situando como inimigos, você não está vendo Deus neles. Então para com isso. Não tenho inimigos, não quero ter inimigos, né? Porque eu não sou inimigo de Deus, Deus não é o meu inimigo. Eu quero ver Deus.
né? E quando eu ver Deus, eu não vou ver inimigos. Muito bem, mas a primeira parte de todo esse processo, vamos lembrar lá da pedra e as ondas? A primeira onda ocorre dentro de nós. Você ama você mesmo? Você pratica a não violência com você mesmo? Esse é o primeiro passo. Olha para a sua vida, olha para o seu dia, olha para o seu comportamento diário e veja se você tem praticado a violência com você mesmo. E começa a tirar isso da sua vida. Pratique a não violência com você mesmo em primeiro lugar. Agora, dá para nós mergulharmos em um outro conceito profundo também da Advaita Vedanta, que fala a respeito de existência, consciência e êxtase, Satchitananda. É uma palavra composta, são 3 palavrinhas, na verdade, que elas se juntam em uma única palavra, porque é um estado superior. Consciência, né? Estar consciente, que é o que nós estamos fazendo nesse momento. Estar conscientes de nós mesmos, enquanto gotas do oceano. Nós estamos começando a fazer esse exercício, por isso eu peço a vocês que façam com muito cuidado esses exercícios preliminares, esses exercícios básicos que vão nos conduzir a isso. Existência. Lembram do exercício da gota? Em primeiro lugar, nos situamos como existentes, como individualidade. Consciência. É esse exercício que nós estamos fazendo, ou seja, nós e o mundo somos um só. Nós, Deus, somos um só. Nós criamos no tecido, nós criamos na película do universo, bem ou mal. E êxtase. Êxtase é o próximo passo, ou seja, é encontrar essa paz, encontrar essa quietude. É muito importante. Você não vai conseguir encontrar êxtase, aquela alegria que explode dentro de você sem ter motivo. Você não vai precisar ganhar um carro novo, ganhar na loteria, conquistar ninguém. Aquilo está dentro de você. Aquele êxtase está dentro de você. Você só vai abrir. Você só vai abrir aquele pacote. O presente está aqui. Deus nos deu, né? Nós nos demos. Ele está aqui. É um tesouro. Então, para você abrir isso, você precisa ter existência, precisa desenvolver essa consciência, e aí então, com existência e consciência, você consegue fazer esse mergulho. Ou seja, chegar ao fim de uma meditação e ter uma alegria quase incontida, uma coisa que extrapola tudo o que o mundo material poderia oferecer. Eu gostaria de te pedir nesse momento que refizesse aquela meditação guiada, aquela que está separada do oceano, exatamente porque ela vai dar uma dimensão maior, melhor, para o contexto que nós estamos colocando agora. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e conserve-a. Isso está na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Buscar a paz é a meta de todos nós, sempre, né? Todos nós buscamos a paz. E em determinados momentos nós a encontramos. O difícil é que ela parece fugir de nós. Por isso a recomendação do apóstolo Pedro de conservar a paz. Essa missão de conservar a paz, ela é muito maior do que a própria missão de buscar. Então, que nos tornemos conservadores da paz. Agora, então, nós vamos falar sobre o outro tema, né, das boas práticas, que é contentamento.
Você é daquelas pessoas que vive reclamando de tudo, que nada tá bom para você? Já reparou, por exemplo, que em determinados ambientes que você está, seja ambiente profissional, seja ambiente de família, de repente chega uma pessoa que começa a se queixar de tudo e você sente aquele ímpeto de eu quero sair, quero ir embora, sabe aquela coisa que quebra o ambiente? Tem uma frase do apóstolo Paulo que eu gosto muito, que eu procuro usar muito na minha vida. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Essa é a essência, né? Acho que Paulo captou em essência o que é o contentamento. O contentamento é encontrar graça, é encontrar satisfação em tudo, porque tudo é parte de um grande plano, tudo, em essência, é para o nosso bem. É aquela ideia de semelhante atrai semelhante. É como, acho que todos nós já estivemos em algum momento ali, num dia de chuva, né, que começa uma chuva, nós estamos sentados lá no nosso carro, olhando para o para-brisas, e de repente começam a cair algumas gotas, uma gota aqui, uma gota ali, e chega um determinado momento em que essas gotas se encontram e elas correm, elas se precipitam. E nós estamos exatamente nesse processo, vivemos nesse processo, né? Voltando lá na gota, né? Nós somos aquelas gotas que de repente se encontram, ou para uma coisa boa ou para uma coisa ruim, mas da nossa identidade, da nossa semelhança, semelhante atrai semelhante, nós nos encontramos e saímos daquela posição estática e criamos um movimento. Os nossos bons ou maus pensamentos, eles criam esse movimento. E infelizmente, nós vivemos num mundo de pessoas descontentes. Pessoas pensando negativo criam um mundo de violência, de injustiça, um mundo pesado. Pessoas pensando positivo criam um mundo de imensas oportunidades, um mundo de potencial alegria. Nós estamos falando do mesmo mundo, o mundo das pessoas que pensam negativo e das pessoas que praticam o contentamento. É a mesma Terra, é o mesmo planeta, é o mesmo mundo. O que acontece? Acontece, em primeiro lugar, o nosso pensamento, o nosso sentimento, para onde ele está voltado, ou seja, né, como Jesus dizia, buscai tesouros no céu. Ou então, o pensamento é negativo e existe uma força de atração que une esses pensamentos e nós começamos a criar aquelas correntes, como a água, né? As gotas que se juntam no para-brisa e começam a descer na forma de correntes para o nosso mundo físico. Então, vamos pensar, temos o mundo do pensamento, o mundo físico. O mundo do pensamento, o tipo de prática que nós temos e, de repente, como isso começa a se manifestar no nosso mundo físico, como essas gotas se derramam em torrentes no nosso mundo físico. Eu só abri esse primeiro leque de pensamento para falarmos sobre o contentamento. E o exercício, então, o exercício para essa semana é: tente praticar o contentamento, tente praticar a gratidão em torno do que você já tem, do mundo que você já tem. Você vai perceber que tem infinitos motivos para ser feliz, contente e poucos motivos para ser descontente. Isso vai mudar o seu foco, isso vai mudar o seu dia a dia.
pensando de forma científica, você vai começar a eliminar de dentro de você aqueles fatores, sejam químicos, sejam emocionais, que te provocam doenças. Você vai parar de produzir essa carga imensa de cortisol, de adrenalina, vai diminuir. Por quê? Porque você está feliz com a experiência, ela não está sendo pesada para você. Aí voltamos no último ensinamento que eu vou passar de Jesus, que fala mais ou menos assim: tomai sobre vós todo o meu jugo, porque ele é leve. É fantástico como o ensinamento de Jesus é prático, ele não é místico, não tem nada de místico, é um ensinamento prático. Você pegou e seguiu aquilo, é como se fosse um manual, é como se fosse um caminho seguro, uma receita do bolo, que o bolo vai crescer, vai ficar bonito e todo mundo vai gostar, né? A receita está lá. Simples, simples assim. O contentamento, ele está muito mais ligado ao que nós pensamos, a uma disposição interior, do que os fatos que nos circundam. Os fatos que nos circundam não vão nos afetar se se nós estivermos praticando o contentamento com profundidade. Aqui termina o nosso encontro de hoje. Novamente, desejo a vocês muita paz, muita luz e uma ótima meditação.